começo de uma briga é como uma primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Provérbios 17:14. Na noite antes da Páscoa, Jesus disse aos seus discípulos: Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Pedro, imediatamente, sem refletir, sem pensar, respondeu: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Jesus disse a Pedro: Eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu mais uma vez teimosamente: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E assim os guardas vieram e prenderam Jesus e o levaram. Pedro foi até lá e observar de longe o que estava acontecendo. Uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você estava com Jesus na Galileia. Ele negou diante de todos: Eu não sei o que você está falando. Pedro saiu de lá e foi para o pátio. Outra pessoa veio e falou: Gente, ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente: Juro que não o conheço. Pouco depois, outras pessoas chegaram e disseram: O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Pedro mais uma vez disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Que tristeza. Ao ouvir o galo, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro amava Jesus muito, por isso que ficou muito triste e arrependido por ter feito o que fez. Sabe o que ele fez? Ele usou mal as palavras. Ele falou sem pensar. E muitas vezes nós fazemos isso. Não sabemos usar as palavras. Magoamos pessoas que amamos. Agora, nesse tempo de isolamento, dentro de casa, a gente tem que tomar cuidado, porque também a gente pode estar usando mal as palavras, né? Magoando, respondendo de jeito ruim, não é? O versículo que nós vimos hoje, ele fala assim: o começo de uma briga é como uma primeira rachadura em uma represa. É bom parar antes que coisa pior aconteça. Está escrito lá em Provérbios 17:14. Quer dizer isso? Então, você sabe se uma rachadurinha pequenininha numa represa, o que pode acontecer com a represa? Ela estourar, né? E vir toda aquela água, e acontecer uma coisa muito triste. Então, é melhor você prevenir essa primeira rachadura. E assim é a nossa fala, as nossas palavras. Nós temos que prevenir as palavras que machucam. Prevenir, né? Não falar. Então, não responder malcriadamente, não mentir, né? Não falar com grosseria. Pensar antes de falar. Se Pedro tivesse pensado antes de falar, opa, peraí, Jesus está dizendo que nós vamos abandonar. Se ele tivesse reconhecido, tivesse tido a humildade, falar, puxa, Jesus, então me ajuda a não errar. Mas não, ele foi orgulhoso, não, eu não vou fazer isso. Então, nós temos que parar e pensar, Deus, nos ajude, nos dê sabedoria para usar as palavras, usar sabiamente as palavras. Né? E eu vou aprender isso se eu for ler a Bíblia. Se eu ler a Bíblia todos os dias, ela vai me ensinando. Então, nesse tempo que você está em casa, aproveite, leia com a sua família a Bíblia todos os dias e ela vai nos ensinar palavra, o que falar, que momento, como controlar, porque tem horas que, né, dá nervoso. Então, como que eu faço? Eu oro, Senhor, me ajuda a controlar meus lábios, me ajuda a controlar os meus sentimentos, o meu coração, para que essa rachadura não estoure a represa, né? Como diz o versículo. A palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, ela não mente, ela traz vida, ela traz esperança, né? Ela tem tudo que eu preciso, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa, ele nunca volta atrás, ele nunca fala sem pensar. Tudo que ele escreveu na Bíblia foi pensando em mim e em você. Palavras sábias, palavras de sabedoria. E aqui em Gálatas fala que se eu ler a Bíblia, se eu entreguei minha vida a Ele, eu vou produzir palavras, atitudes, né, do fruto do Espírito. Você lembra do fruto do Espírito? Nós estudamos ano passado? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, que as nossas palavras, nesse momento,
a gente consiga produzir o fruto do Espírito, palavras que trazem vidas e não briga, discussão, né? Não coisas que depois façam igual Pedro, fique arrependido do que fez, né? Fique triste. Vão acontecer momentos assim, mas se a gente puder prevenir, vai ser muito melhor. E se você tiver no seu coração um momento que você estiver nervoso, agitado, calma um pouquinho, faz uma oração, Senhor, me ajuda. Me ajuda com as minhas palavras, me ajuda a ter palavras sábias com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai, né? Me ajuda, Senhor, que eu não faça igual Pedro, para depois me arrepender e sofrer por isso. São momentos difíceis, mas que a gente possa ser igual Pedro, se falou que vai até o fim com Deus, a gente cumpre. Então agora no momento difícil que a gente possa cumprir também com as nossas palavras, porque Deus com certeza cumpre a palavra dele conosco. Agora no finalzinho nós vamos ter a participação especial da Beatrice, que ela vai ler o texto de Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito. Que Deus te abençoe. Um beijo. Oi gente, eu sou a Beatrice do quarto ano F e hoje eu vou ler um versículo da Bíblia para nos acalmar nesse tempo de quarentena que não podemos nos ver nem nos cumprimentar. Gálatas 5:22. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Espero que isso passe e possamos nos encontrar de novo. Estou com muitas saudades. Beijo, tchau!